A nossa conversa de hoje é com o deputado estadual do PT, Sinésio Campos. Está começando agora Pensando a Amazônia. Deputado, o senhor tem levado a plenário diversas questões relativas à economia do Amazonas e da própria região. Eu pergunto ao senhor, em relação ao polo naval, o senhor tem sido um grande debatedor e um grande incentivador dessa discussão. O Amazonas tem condições para desenvolver um polo desse tipo? Primeiro, uma grata alegria que a Assembleia Legislativa, nesse programa, começa a pensar, dialogar com a sociedade, né, temas relevantes que possam dar a nós, amazônidas, né, alternativas econômicas. Né. Temos um modelo implantado ainda desde o período militar, que é a nossa Zona Franca de Manaus, que foi prorrogada para mais de 50 anos, mas que temos aí uma gama de perspectivas econômicas, principalmente utilizando os nossos recursos naturais, né? E que pouco ou quase nada é feito, de ter indústrias que utilizem as nossas matérias-primas, né? Nossa bio e a nossa geodiversidade. E especialmente na questão que a indagação que você fez sobre o polo naval, eu sou grande entusiasta de termos, porque temos o distrito industrial, né? Deveríamos ter o distrito agropecuário, que na verdade iniciou, mas não foi dado sequência, e o terceiro seria o distrito industrial naval, né? Tanto para construir grandes navios, como também embarcações de recreios, né? Como também empresas de reparo. Mesmo com toda a dificuldade, o nosso polo naval daqui do Amazonas, ele é o segundo maior polo naval do Brasil, ficando somente atrás do polo naval do Rio de Janeiro. Então, temos aqui um problema ambiental, da forma como está os estaleiros aqui na frente da nossa cidade, é um cartão postal negativo, que poderíamos ter uma orla decente na saída desses estaleiros aí, para um local, na verdade, dotado de toda a infraestrutura. E é aí que eu entendo que o Distrito Industrial Naval, que agora, uma luta nossa, tem até curso de engenharia naval da UEA, que nós reivindicamos e hoje já tem, ter um local apropriado, né? Então, a nossa luta, ela permanece, porque vai gerar mais de 50 mil empregos. Agora, deputado, quando o senhor fala de polo, um polo industrial desse setor, ele ficaria localizado em Manaus mesmo ou estaria próximo à capital? Olha, foi feito todo um levantamento na questão de calado, né? Ou seja, a profundidade do rio, né? Que pudesse adentrar as embarcações, que fosse receber reparos, como também toda a estrutura de plataforma para construção de balsas e navios, né? E o local que tem todas essas condições, temos aqui no Puraquequara. Foi feito o levantamento lá no Iranduba, aqui na parte do Tarumã, né? Em outras regiões aqui o entorno, nas cidades metropolitanas, mas a região, a área específica, que inclusive uma parte, o Exército Brasileiro também, que tem também a vontade de ter também uma produção mesmo naval do próprio Exército aqui, né? Então, seria uma parte hoje de terras do INCRA, de terras do Exército, mas que já tem por parte de todos, tanto os empreendedores como também por parte do governo, a compreensão da importância disso. Deputado, o senhor tem uma ideia mais ou menos de quantas pessoas estariam hoje envolvidas no processo naval, na produção de barcos, de reparos aqui na região? Mais de 50 mil trabalhadores, direto e indireto, né? Por conta que você há de perceber que o transporte utilizado por nós, que estamos na maior bacia hidrográfica do mundo, é o transporte fluvial. Então temos aí uma quantidade de barcos, né, de recreios, barcos comerciais, navios, né, que utilizam os serviços, né, e como também são produzidas aí essas embarcações. Inclusive algo que eu vejo que tem recurso do Fundo da Marinha Mercante, que dá para a gente ter esses barcos aqui, que muitas vezes feito ainda de madeira, pudesse ser casco com aço naval, duplo casco, né, onde
Você observa, nós somos notícias, às vezes mundiais, quando acontece um naufrágio, né, onde centenas de pessoas perdem as suas vidas, né? Então, eu acho que já se faz necessário também a nossa frota, né, não ser feito mais de madeira. De madeira, né? Deputado, nós temos a matéria-prima necessária para fazer um projeto dessa magnitude, quer dizer, desse tamanho, para atender uma demanda? Quer dizer, dentro dessa nova proposta de embarcações mais modernas? Tranquilo. Tanto tem como eu vejo que o Sindinaval, os sindicatos também, a Secretaria de Planejamento, foi feito já um master plan. Tem todo já um estudo de logística, socioeconômico, não é? E que da mesma forma que foi feito lá atrás, quando as empresas que vieram se instalar aqui no Distrito Industrial receberam lotes, né, a R$ 1 para instalar suas fábricas aqui, no Distrito Industrial, da mesma forma que nós compreendemos de ter lotes que seriam distribuídos aos estaleiros de pequeno, médio e grande porte, e como também os de reparo, né, dotado de toda uma condição ali no Puraquequara, inclusive constituindo-se também uma cidade operária, por conta que fica distante da sede, e muitos trabalhadores poderiam ficar lá residindo, né, durante a semana e vindo, né, dotando de escolas de tempo integral, cursos, escolas como do Senai, cursos específicos lá, né, dotado lá naquela área, como também uma cidade operária, né, construir, do jeito que tem a Minha Casa Minha Vida, construção de casas populares, né, para atender os trabalhadores ali. E você as sabe, pessoas que você estivessem sabe envolvidas, né? Exatamente, porque você observa, por exemplo, no Pitinga, né, muitos que trabalham lá também têm residência, na fábrica de cimento também tem, nessas mesmas condições. Eu creio que é possível. Então, esse projeto aqui, que eu venho falando há mais de 15 anos, já está todo feito esse levantamento. O único gargalo que deu foi uma ação do Ministério Público Federal que exige agora novas audiências públicas para tratar disso. E eu estou cobrando com que o governo do Estado possa, o mais rápido possível, fazer essas audiências públicas, né, e sair. Ou seja, perdemos 50 mil empregos aqui no Distrito Industrial, na Zona Franca. Todo dia é mais um golpe na nossa Zona Franca. Então, temos que encontrar novas empresas, novas indústrias, né, alternativas. Eu creio que a indústria naval aqui nunca vai sofrer descontinuidade. Muitos estaleiros nossos, para você ter uma ideia, perdem, às vezes, contrato para outros estados, por conta das condições. A sazonalidade dos rios. Você observa que quando os estaleiros estão na frente da nossa cidade, subida e descida da água, né, as condições desumanas e degradantes que os trabalhadores atuam nisso. Então, eu creio de extrema importância. E mais, Manaus ganharia uma frente, né, uma orla, como tem aí o Rio de Janeiro, eu que sou de Santarém, tem uma frente de uma cidade, né? Macapá, que tem uma orla de mais de 5 quilômetros de extensão. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala também dessa mobilidade que você possa sair da Zona Oeste para a Zona Leste, pela frente da cidade, porque não tem como mais Manaus alargar as ruas. Então, teria que ter novas áreas de acesso. Transporte fluvial poderia agregar, o transporte fluvial também. Ô, deputado, qual é o principal entrave em relação a isso? Só para citar nessa questão ainda, assim, da questão naval, para quem não sabe, os iates do Roberto Carlos foram feitos em Manaus e servem como uma grife, né? Tanto o Lady Laura 1 quanto o Lady Laura 2 foram feitos aqui em Manaus pelo estaleiro local. Então, isso deu foi bom a nível de propaganda. Por que não construiu no Rio de Janeiro? Pois é, exatamente. Que lá. Agora, também um navio hospital holandês, a Holanda veio para cá e construiu o navio hospital do governo holandês. Então, você imagina os profissionais que nós temos aqui. São grandes profissionais mesmo, que não fica nada a dever em nenhum outro país, não é? O senhor lida com essa questão, conforme o senhor mesmo mencionou, há 15 anos. O senhor tem uma expectativa que isso se resolva, não nos próximos 15, mas pelo menos nos próximos 3 anos, mais ou menos? Eu estou cobrando com que o governo possa sentar à mesa junto com o Ministério Público Federal e definir uma política clara do setor,
naval e para que comece os serviços, né? Eu entendo que o governo tem que se preocupar de gerar emprego e renda. Existe grande workshop do setor naval que nós temos participado em outras partes do mundo, em outros estados brasileiros, que tem inclusive estaleiros de grande porte, como russos, né, poloneses, que querem se instalar. Da mesma forma que queremos com que esses grandes estaleiros também venham para cá. Isso aí é como se fossem estaleiros âncoras, né? Da mesma forma que nós temos aqui empresa no distrito industrial como a Motor Honda, né? Samsung, grandes empresas, né? E a gente também quer trazer grandes estaleiros, né, para se instalarem aqui no nosso estado. Isso vai aquecer nossa economia, não é? Não só do Amazonas, como também no que diz respeito ao PIB brasileiro. Eu estou conversando aqui com o deputado Sinésio Campos, do PT, sobre a questão naval como alternativa econômica aqui para a nossa região. A gente volta em um segundo. Depois da balada, você tem duas opções: pedir um táxi ou assumir o risco de dirigir embriagado. Autodireção. A pena para este crime pode ser de morte. Estamos de volta com o programa Pensando a Amazônia, aqui hoje com o deputado Sinésio Campos, do PT. Deputado, nós estamos conversando sobre essa alternativa econômica do polo naval. Nós falamos em relação a Manaus, ao Amazonas. Agora, o senhor acha que é uma possibilidade para outros estados da região? Tranquilo, eu entendo que o Pará também é muito forte no setor naval e a expertise que nós temos também, inclusive cidades aqui do Amazonas, né, que também tem essa potencialidade, né, mas que utiliza ainda na questão naval a madeira, né. Agora, o que nós entendemos que aqui na nossa região, na Amazônia, e eu também que estava presidindo o Parlamento Amazônico, fiz essa defesa, porque não dá para entender que nós estamos na maior bacia hidrográfica do mundo, onde que as estradas são nossos rios, e que não se investe de uma forma, uma política de Estado que possa atender e colocar num local específico, né, aqui na nossa Zona Franca de Manaus. Até porque, se nós temos uma Zona Franca de Manaus, nós também temos uma facilidade, né, de insumos, né, de produtos, né, para que a gente possa entrar e sair aqui, né, com preço diferenciado. Um exemplo aqui, o Brasil todo, desde o seu descobrimento, a nossa relação sempre foi com a Europa, né? Ou seja, com o Atlântico, e sempre das nossas costas está o Oceano Pacífico, onde está a China, está a Ásia, né? O Japão, né? Os países aí emergentes, os países desenvolvidos, e que são grandes consumidores de produtos, né? Que poderiam atender o mercado. E para você ter uma ideia, a costa litorânea nossa toda está de frente para o Atlântico, para o velho mundo.
E nós temos uma grande possibilidade, que é um outro lado que nós estamos abordando, que é uma saída para o Pacífico. É o Porto Manta-Manaus. Imagina bem, de novo, é o modal rodofluvial, parte terrestre, parte fluvial pelo Porto do Equador, passando ali pelo Rio Napo e chegando aqui em Tabatinga, no Solimões. E do Solimões para cá é uma avenida que já está altamente pavimentada, que são reduzindo rios, né? custos, né, deputado? Reduzindo o custo de 25 dias. E como isto será necessário, inclusive não utilizando mais o Canal do Panamá, que é um país que vive somente de royalties para passagem de navios, de embarcações, né, do Pacífico para o Atlântico. Então imagina bem o quanto que quando a gente discute o setor naval, nós estamos discutindo também alternativas, inclusive de novas rotas marítimas. Imagina o que nós estamos falando aqui, de fazer com que estaleiros, né, e produtos que possam sair do setor naval para atender um grande mercado aí, o Japão e vários outros países do mundo. Mercado chinês, né? Mercado crescente. chinês. É por aí. Eu sou professor formado em filosofia, então como filósofo, Como é que o que foi que levou o senhor a se interessar por esse tema? Como os filósofos não são compreendidos no seu tempo, às vezes fica um tempo aí retardado, às vezes 50 anos aí para você compreender o que um filósofo pensa, imagina. Então, quando eu falava nas alternativas econômicas para a nossa região, as pessoas ironizavam, diziam, pô, como? Uma saída para o Pacífico, discutir, e algo que é notório, por exemplo, nessa questão naval, está na frente dos nossos olhos. Manaus cresceu de costa para o seu povo, né? Se você observa, o cartão postal negativo de Manaus é a nossa frente da cidade. Como é que pode uma das capitais que mais Deveria cresce... ser positivo. Uma das cidades que mais cresce, né? Com um polo industrial fantástico e ter uma frente dessa aí. Ou seja, para a turma da Ponta Negra lá, as pessoas que moram lá, fizeram uma orla, e depois ali no Amarelinho, nos Educantes, nos Altos Educantes, um pedacinho lá de orla. O resto não tem. Então, por que não ter? Inclusive, pensando em mobilidade, pensando na beleza da nossa cidade, tem uma ponte sobre o Rio Negro, mas se você bate uma foto aérea, você começa a ver uma ponte tão bela, tão bonita, mas os estaleiros de más condições, que na verdade nem eles querem ficar mais do jeito que estão. Pelo que o senhor coloca, então, a organização desse setor iria possibilitar um ordenamento urbano em relação a uma orla, um lugar específico para os estaleiros, e você daria uma outra dimensão à cidade, é isso? Exatamente, e eu aposto muito nisso. E muitas das vezes o ser humano ele passa um tempo da sua vida lutando com causas nobres. Eu não utilizo do parlamento em questões menores. Eu vejo que você sonhar com um estado como o nosso, de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, com todas as alternativas econômicas que nós possuímos aqui, numa e nossa geodiversidade fantástica, não dá para ter um estado como esse somente pensando na Zona Franca, manter as fábricas que estão aí, que na verdade muitas delas são fábricas, não são indústrias. O que eu penso aqui é uma indústria naval, aquela que pega a matéria-prima e transforma no bem final. Essa é a diferença básica entre indústria e fábrica, deputado? Exatamente. Fábrica, na verdade, ela não conclui, ela pega parte de uma cadeia produtiva, não é? Então, eu vejo que é extremamente importante nós pensarmos de indústria. Um exemplo, uma indústria de papel, né? Uma indústria de papel aqui. A maioria dos jornais que circulam aqui no Amazonas, o papel vem do Canadá, e eu fui lá na fábrica. E um país de primeiro mundo que produz papel, e o papel vem da celulose, da madeira. Então, como é que você vê essa discrepância, não é? E você sabe que para fazer o papel é a borra do caulim, que é um bem mineral que nós temos em grande escala aqui, e a celulose. A celulose não é madeira nobre, não. Você pode utilizar, inclusive, com a embalbeira, com a canarana, com o mato que aí tem aí em abundância, tá entendendo? Então, por que o distrito industrial que consome mesmo milhares de toneladas de papel só para atender sua demanda, mas não tem uma fábrica de papel? Como é que você entende que aqui do outro lado do rio, Iranduba, nós temos uma das maiores jazidas de argila, e que nós temos aí
a segunda maior jazida também de caulim, que é um bem mineral que é utilizado junto com argila, você tem o porcelanato. Por que não tem uma fábrica de porcelana aqui? Né? Produção aí de vidros, que também é do caulim. Então, aqui, a tinta que é feita de caulim e tintura. Então, nós temos aqui, próximo da barreira, aqui de Manaus, aqui entre o município de Rio Preto da Eva e Manaus, aqui ainda no município de Manaus, a segunda maior jazida de caulim do mundo. E por que nós não temos uma indústria petroquímica aqui? Quer dizer, são alternativas que a região vai abrindo mão e se pendura numa única área, que é a questão da Zona Franca. Mas, deputado, eu queria aproveitar que o senhor falou que o senhor foi presidente do Parlamento Amazônico, né? A organização que, como o nome sugere, reúne os estados da região. E eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o que o senhor identificou, que o senhor identifica como os grandes problemas desses estados amazônicos? O que nos une? Primeiro, é dizer que a Amazônia ele não pode ser um balcão de negócio para outros estados brasileiros. Não balcão de negócio, não. Nós somos aqui uma região promissora, uma região que Papai do Céu nos colocou aqui com toda essa gama de possibilidades econômicas, e que não pode ser somente com uma moeda de troca, onde que muitas das vezes entidades não governamentais, ONGs aí, tem séries, mas tem muitas delas que não são séries, e estão aí usurpando nossos recursos minerais, a biopirataria acontecendo, a geopirataria acontecendo, né? E que muitas das vezes o Planalto, o governo central, discute a Amazônia como se fosse algo intocável, que nós não pudéssemos discutir alternativas econômicas que utilizassem nossos recursos naturais. Então, eu entendo que esse é algo que nos une muito, né? E como também as experiências tiradas aí do estado do Amazonas, que parte depois se constituíram em territórios, né? Se transformaram hoje em estados, também tem problema. Um dos grandes gargalos, para você ter uma ideia, é a questão fundiária. Os territórios que agora são estados, Roraima, Rondônia e Amapá, grande parte das suas áreas são da União, então precisa ser feita a regularização fundiária. Aqui no Amazonas também não é diferente. O Estado brasileiro ainda é dono de muitas terras. Viemos agora, na semana passada, de uma discussão aqui da Assembleia, de minha autoria, lá em Barcelos. 80% das áreas lá estão demarcando, transformando em área indígena. Agora, interesse de quem? Quem está por trás, quem está financiando, muitas das vezes, esse tipo de intervenção, né? Então, é por aí que eu vejo que... O senhor acha que os estados amazônicos, eles são unidos, deputado, ou que eles caminham de forma separada? Olha, eu creio que os governadores, eles têm que falar uma linguagem comum. Tem muito tema que nós estamos abordando, por exemplo, mineração em área indígena. Aqueles que querem ter mineração e aqueles que não querem. Quando não acontece de uma forma clara, está estourando aí, no caso aqui em Humaitá, na Renca, lá no Amapá, porque o Estado brasileiro ele não assume seu papel. Ele acaba criando situações que depois vai dar um desconforto. Eu creio que, por exemplo, eu estou citando na questão naval, eu cito na questão dos projetos que possamos utilizar nossos recursos naturais, e dizer que cada estado da nossa região, ele tem suas peculiaridades. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando se fala da manutenção da Zona Franca de Manaus, o Amapá, aqui, a Amazônia Oriental, todos eles se beneficiam. Zona Franca não tem só em Manaus, mas ganhou o nome, Zona Franca de Manaus. Mas tem Santana no Amapá, tem no Acre. Queremos fazer com que a Zona Franca, que também tem Tabatinga, funcione, correto? Que, na verdade, é um porto alfandegado. Então, mas quando é para fazer defesa da Zona Franca de Manaus, o Acre diz que não é comigo, o Amapá diz que não é com ele, Roraima diz que não é. Correto? Como se Isso fosse fragiliza somente... lá em Brasília, né, deputado? Exatamente. Como também a SUFRAMA ela tem que ser um ente proativo nessa discussão. Um exemplo, eu estou citando aqui uma nova rota para o Pacífico. A superintendente, o Tolentino, foi discutir lá no Peru, uma saída por um outro porto lá do Peru, em vez de discutir com o Equador. Será que nunca viram eu tratar desse tema por tantas vezes? Tá certo? Então, eu vejo que a SUFRAMA
quando o CAD se reúne para aprovar novos projetos, por que não aprova esse projeto que eu estou dizendo, uma indústria petroquímica, uma indústria de papel, de celulose, indústrias que se possam utilizar nossos recursos naturais aqui? Abundantes, né, que estão aí, Está né? abundante. Por que a universidade cria curso de engenharia florestal e depois ele vai trabalhar onde? Com certeza. Deputado, eu queria agradecer a sua presença. Eu conversei hoje com o deputado Sinésio Campos, do PT. Nós conversamos um pouquinho, porque essa é uma pauta que, com certeza, deputado, nós vamos voltar a conversar. Eu agradeço a sua companhia e nós voltamos em algum momento com Pensando a Amazônia.